Entre outras, noticiaram essa semana que os Estados Unidos teria deslocado um porta-aviões nuclear, no caso USS Harry Truman, para o teatro de operações de guerra, e talvez já emendaram logo essa. Talvez haja uma explosão aérea sobre os céus da Ucrânia. Bem, o Harry Truman é a nau capitânia de uma flotilha que os Estados Unidos têm no total 13 dessas banheiras. Banheiras porque, em termos geopolíticos e de geoforça a nível top mundial, aquilo não dura 5 minutos num teatro de guerra. Aquilo ali serve para espantar pobre coitado, país subsaariano ou país sul-americano, que não tem defesas aéreas, não tem nada. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Brasil não tem uma defesa antiaérea, nenhuma. O Brasil não tem defesa antiaérea. O Brasil está comprando mais 30 SAB Gripen sem necessidade nenhuma, porque pode botar mais 500 SAB Gripen, que não vai resolver o problema do Brasil. Se você não tiver defesa antiaérea de qualidade, aquilo que sobra na Rússia, você não vai ter mais nada. Mas eu estou falando aqui só sobre isso aqui. Criaram uma exclusão sobre a Ucrânia, bem nos moldes que eles fizeram no Iraque. Cercaram por todos os lados, distribuíram paz. Inclusive, ontem eu tive o maior prazer de anunciar a morte, a ida para o inferno, a volta para casa de Madeleine Albright, uma das figuras mais nojentas e asquerosas que a humanidade já criou. Não tenha dúvida que, se ela não foi Hitler, se ela não foi Leopoldo I, não lhe faltou vontade, lhe faltou poder. Se mais poder tivesse, mais faria. Que arda no mármore do inferno por toda a eternidade e que seja amaldiçoado o seu legado. Madeleine Albright, no cerco ao Iraque, matou 500 mil crianças, jovens, pessoas do povo que tinham um nível de vida bom, que cuidavam da sua vida lá. Mas essa praga, esse câncer ambulante, essa metástase sobre o planeta, faz esse tipo de coisa. Vocês querem que eu fique ao lado disso? Não dá para mim, infelizmente. Não é Putin que tem 800 bases no mundo. Não é Putin que tem 500 mil soldados andando pelo mundo. Não é Putin que gasta 95 bilhões de dólares, hoje mais de 100 bilhões de dólares, para manter essas banheiras fedorentas assodando repúblicas e republiquetas, países pobres, pequenos, no Caribe, em qualquer lugar. Porque do Irã para cima ninguém mais tolera essa turma e eles não chegam por lá. A realidade é essa. Só para vocês verem, os Estados Unidos gastam mais para manter essa frota de sucata dessas banheiras que flutuam do que a Rússia inteira gasta com toda a sua defesa para botar os de joelhos, todos eles. Estão todos de joelho cagando de medo da Rússia, que tem um orçamento total menor do que eles gastam com esse lixo. Mas, como eu digo, tudo não passa de uma grande piada. Na realidade, é uma grande piada. Esse porta-aviões, tá? É uma grande piada. Começando que ele só pode ficar no mar Egeu. É vedado a entrada do porta-aviões no Estreito de Bósforo. Ou seja, é vedada a entrada de um porta-aviões no Mar Negro. A entrada de um porta-aviões no Mar Negro é considerada uma declaração de guerra formal contra a Rússia. Ali não passa. Não passa. Tá? Esse é o detalhe técnico na prática. E, na prática, ele tem que ficar no Mar Egeu. Tá? E daí fazer o serviço que fez no Iraque, na Líbia, contra nações anêmicas, sem capacidade de retaliação, mas só que o buraco aqui se chama Rússia. El agujero es más abajo. O buraco é mais embaixo. Né? Essa força-tarefa diz que o poderio desse porta-aviões é limitado à espinha dorsal dele, que são os F-18 Hornet, caças com capacidade de ataque ao solo, com alcance de mais de 3.000 quilômetros, só que é alcance de 3.000 quilômetros para exibição. Carregados, eles não chegam a 800 quilômetros de alcance. Quando você tem 800 quilômetros de alcance, você tem um raio de ação de 400 quilômetros, com margem de segurança 350 quilômetros. Tá? Então, 800 viram 350. Né?
E essa distância não dá nem para chegar a Sebastopol, e muito menos a Kiev, ou menos ao teatro de operações. A menos que fossem, é claro, reabastecidos no ar, na altura da Romênia. A Romênia, para quem não sabe, é mais um país tapete, onde o Ocidente limpa os pés, como limpar os pés na Ucrânia. Romeno é aquela turma que fornece mão de obra quase escrava para a Europa. Ninguém cresceu ali. Bem, depois de 45 minutos de voo, pois a aproximação é subsônica, esses aviões estariam prontos e aptos para fazer um ataque e manter a exclusão aérea. Nesse momento, a porca torce o rabo pela segunda vez. Iriam se defrontar nada mais nada menos com Sukhoi Su-30 e 35, com cobertura WEC, cobertura satelital, e esse seria primeiro dos seus problemas. Seus problemas maiores estariam no solo, numa variedade de baterias e sistemas antiaéreos de tirar o fôlego, do sistema Buk 125 até as sofisticadíssimas S-400. A chance dessas aeronaves cumprir a sua função básica de cobertura e exclusão aérea provavelmente já teriam virado pó. Só que esse é o cenário passivo. Agora iremos para um cenário ativo, que é o poder de retaliação e contra-ataque russo. E ele se daria nada mais, nada menos do que um Helles Kinzhal. Esse míssil poderia ser lançado de qualquer ponto do território bielorrusso, ucraniano, da própria Rússia ou da Crimeia. A seu favor, o alcance, que, de acordo com a plataforma, varia de 2.000 a 3.000 quilômetros. A precisão, que é de poucas dezenas de centímetros, ao alvo pré-estabelecido, e sua velocidade é de apenas 15.000 quilômetros por hora. A capacidade de carregar uma ogiva termobárica, oca ou até nuclear, tática. Sem falar, né, que a gente ainda teria algum outros mísseis para fazer. O Mosquet é um. Temos torpedo, temos o Skal, temos todos eles. Mas nós estamos falando para não perder tempo, para dar uma imagem bonita. Botar um drone filmando, botar o porta-aviões e aquela bola, numa bola de plasma prateada, desce do céu e game over. Aperta o botão, começa de novo. Vê por onde você começa. Só quem pode parar isso é uma S-500 ou uma S-550. Mas, infelizmente, a Rússia não está vendendo. Rubem, parece que você está fazendo um cenário de guerra, porque a Rússia, eu vi hoje, a Rússia teve um navio explodido. Gente, isso daí é a guerra suja. Isso é a guerra homem a homem. É chamado de desaquartelamento. É a limpeza de trincheira. Esse trabalho é sujo, é o trabalho que causa baixas. Principalmente quando você não quer destruir o país. Se você quiser destruir o país, você recua as tropas, faz uma barragem de fogo, tá? Mete mísseis, tem de sobra. Inclusive, lembrando a vocês que hoje acabou a munição russa, segundo a CNN. Só para você ver o nível de informação que passa para vocês. Tá? E ao ser atacado de um ponto de 2.000 quilômetros de distância, que se for a 2.000 quilômetros de distância, esse míssil vai levar 8 minutos para transformar o porta-aviões em carvão, ele tem como retaliação o míssil de cruzeiro Tomahawk, com alcance de pouco menos de 1.300 quilômetros e que levaria 1 hora e 15 minutos para cobrir isso no seu curso máximo. Isso daí é o cenário real e é jogado por terra todos os argumentos dessa mídia canalha, canhestra. Como disse o próprio Wellington Calazans, vocês viram o que é aquilo ali. Mostra o quê? Apenas mais um blefe de um jogador, um poker ruim, um poker mal jogado, um blefe fraco, que só encontra eco diante de um público totalmente imbecilizado e narcotizado por notícias vindas de uma mídia que já foi capaz de publicar como sério que a Rússia ficaria sem munição em 3 dias, que o exército russo sentiria os efeitos do frio, que o Putin tem um câncer terminal,
que um blindado russo passou por cima de um carro civil a propósito, que a Ucrânia já derrubou 100 aviões russos e que o maior ás dessa guerra é o fantasma de Kiev. Essa é a mídia que você tem. É por isso que aqui é um bom refúgio. Nossos canais realmente fazem a diferença.